Vamos pensar em duas frases. Elas são quase idênticas. A primeira, João é um alto funcionário. Certo. E a segunda, João é um funcionário alto. Uma palavrinha que muda de lugar e pronto. Muda tudo. A gente sai de uma conversa sobre status, sobre poder, para uma sobre, sei lá, altura, porte físico. É quase um truque de mágica com as palavras. Aham. E é essa mágica, esse poder que fica meio escondido na linguagem, que está no centro da nossa análise de hoje. A fonte que a gente está usando é um capítulo de um manual de gramática que, olha, vai muito além do certo e errado. Bem além. Ele mergulha fundo na arte de reescrever, na tal da paráfrase. O nosso desafio aqui é entender como se usa esse tipo de arsenal para controlar a mensagem, afinar o tom e, no fundo, influenciar quem está lendo ou ouvindo, né? Exato. O que a fonte mostra não é só um conjunto de regras. É, como você disse, um arsenal. Um arsenal de manipulação sutil. A gramática, então, não é só sobre estar certo. É sobre ter controle. Controle total. Total. Sobre o que a outra pessoa entende. A fonte até começa com aquela definição mais fria do dicionário Always para paráfrase. Uma maneira diferente de dizer algo que foi dito. Bem direto. Pois é, mas o que a gente vai explorar é o que essa maneira diferente realmente significa. Não é só para passar em concurso, sabe? É uma ferramenta para ser mais claro, mais persuasivo, até mais elegante no dia a dia. O material lista tipo umas 30 técnicas, mas vamos focar naquelas que causam o maior impacto. As verdadeiras ferramentas de poder. Ok, vamos lá então. Vamos começar a desempacotar isso. A primeira ferramenta parece ser a mais básica de todas, né? A posição das palavras. Isso. A fonte traz uma citação de Nietzsche que é ótima para ilustrar. Algo como: a vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Uhum. E o texto mostra que dá para inverter essa frase de vários jeitos. Tipo, divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas é a vantagem de ter péssima memória. A ideia central continua ali. Parece simples, né? Quase um jogo de estilo. Parece. Mas é aí que mora o perigo. É uma falsa sensação de segurança. Porque a posição das palavras pode ser inofensiva nesse exemplo mais filosófico. Mas no mundo real, ela é uma ferramenta de precisão. Às vezes até uma arma. Uma arma. Sim, o material traz um exemplo que é muito forte. Se eu digo, qualquer mulher merece respeito, a palavra qualquer significa toda e cada uma. É universal. É inclusivo. Certo, até aí tudo bem. Faz todo sentido. Agora, olha a mágica ou a tragédia que acontece quando a gente move essa mesma palavra. Se eu digo, Maria é uma mulher qualquer, Nossa. o sentido vira do avesso. Qualquer, depois do nome, se torna pejorativo. Significa sem importância, ordinária. A estrutura é quase a mesma, mas a carga de sentido é o oposto. Uma exalta, a outra humilha. Uau. Pera um pouco. Isso é muito, mas muito mais pesado do que o exemplo do Nietzsche. Quer dizer que a gramática por si só pode carregar um preconceito embutido, dependendo de uma única palavra fora do lugar? Exatamente. Isso vai muito além de estilo. É quase uma questão de ética na comunicação. Exatamente. E não para por aí, não. Pensa em outro exemplo da fonte mais do dia a dia. Pedro já fez a prova. Isso é uma constatação. Informa que a ação acabou. Ok. Agora, se eu digo, Pedro fez a prova já, com o já no final, com essa entonação, vira uma expressão de impaciência. É quase uma ordem disfarçada, sabe? Sei, total. Então a gente percebe que o lugar da palavra na frase não é frescura, não é só para soar bonito. É um controle de volume, de tom, de intenção, muda tudo. Entendi. A posição da palavra é essa ferramenta de precisão. Mas e o contrário? E quando a gente quer ser mais econômico, mais direto, usar menos palavras para causar impacto? A fonte fala sobre isso? Fala sim, e essa é outra técnica fundamental, a concisão. A ideia é substituir grupos inteiros de palavras, as chamadas locuções, por uma única palavra. É como podar os galhos secos de uma árvore para ela ficar mais forte, mais bonita. Gosto dessa analogia. Podar os galhos.
E como isso funciona na prática? O material dá exemplos ótimos. Uma locução adjetiva tipo problemas do coração pode virar problemas cardíacos. Ah, claro! Ou amor de mãe vira amor materno. Uma locução adverbial como com certeza, a gente troca por certamente. Às pressas por apressadamente. Até com verbos. Em vez de ele decidiu fazer uma viagem, a gente pode dizer ele decidiu viajar. O texto fica mais limpo, mais ágil. Exato. Mais enxuto. Parece bem eficiente. Mas tem alguma técnica mais, vamos dizer, sofisticada dentro dessa ideia de compactar o texto? Tem sim. E é um recurso que a gente vê o tempo todo em textos mais formais, acadêmicos, corporativos. Já imagino. A nominalização. O nome é um pouco intimidador, eu sei. Um pouco sim. Mas a ideia é bem simples. É transformar uma ação, um verbo, no nome, num substantivo. Certo. Me dá um exemplo para ficar mais claro. A fonte usa este. Fabricar produtos sustentáveis está na moda. Aqui o foco está no verbo fabricar. Ok. Na versão com nominalização, a frase se torna: a fabricação de produtos sustentáveis está na moda. A gente trocou o verbo fabricar pelo substantivo fabricação. O resultado é uma frase com um tom mais analítico, mais impessoal. Interessante. Mas essa técnica de nominalização, ela é poderosa, com certeza, mas me parece que pode deixar o texto um pouco sem vida, sabe? Quase burocrático. Qual o risco de usar isso demais? Essa é uma observação excelente. É o principal contraponto. O material foca no como, mas a habilidade de verdade está em saber quando. Por que isso é tão comum em relatórios de empresas ou artigos científicos? Boa pergunta. Porque remove o agente da ação. A fabricação soa mais objetivo, mais distante do que nós fabricamos. É uma escolha retórica. Entendi. Usada com moderação, ela dá um ar de autoridade e de seriedade. Usada em excesso, você soa como um relatório de governo, como você mesma disse. Tira a humanidade do texto. A chave, como quase sempre, é o equilíbrio. Faz todo sentido. É tipo um tempero, né? A quantidade certa realça o sabor, mas em excesso, estraga o prato. Perfeito. Ok, então já vimos como a posição das palavras define a intenção e como a compactação pode deixar o texto mais elegante ou mais formal. Mas e a fluidez? Como a gente evita aquela repetição cansativa que empobrece qualquer texto? Imagino que a fonte fale sobre sinônimos e pronomes. Exatamente. Essa é a base da coesão, o que faz um texto soar como uma peça única e não como uma coleção de frases soltas. A substituição inteligente é crucial, e o uso de sinônimos é o primeiro passo. Certo. A fonte dá um bom exemplo. A frase "uma lei interdita o uso de vestimentas que não cubram certas partes do corpo". Bem formal. Sim. E ela pode ser reescrita como "certa prescrição proíbe a utilização de roupas que deixem expostas algumas áreas corporais". O sentido geral é o mesmo, mas a variação no vocabulário enriquece o texto. E isso me faz pensar, a escolha de usar sinônimos não é só para não repetir palavras, é também para ajustar o tom da mensagem, não é? No seu exemplo, interdita soa muito mais formal, mais duro do que proíbe. Exato. E vestimentas é totalmente diferente de roupas. Cada palavra carrega um universo próprio. Perfeito. Essa é a maestria. Não é só encontrar uma palavra com o mesmo significado no dicionário. É entender a nuance, o contexto, a conotação que cada uma carrega. A outra ferramenta básica, claro, são os pronomes. Sim. Em vez de dizer "a aluna quer a vaga", "a determinação da aluna é invejável", a gente usa "a aluna quer a vaga", "sua determinação é invejável". O pronome sua age como um elo, né? Conecta as duas frases de forma suave. Certo. Esse é o feijão com arroz da boa escrita, mas o material aprofunda essa ideia de substituição. Vai além disso. Sim, eleva o nível. Ele fala da troca de conectivos e do uso correto de pronomes relativos. Dominar os conectivos é o que permite construir argumentos mais complexos. Ah, sim. Você pode começar uma frase com embora, ainda que, conquanto, apesar de. Todas essas opções criam uma relação de concessão, mas cada uma tem um grau de formalidade diferente. Trocar mas por porém, contudo ou entretanto também muda o registro do texto.
É o que o autor da fonte chama de maturidade na escrita. E os pronomes relativos? Sempre lembro das aulas de português e daquela confusão com o cujo, onde, no qual. É um ponto que costuma gerar dúvidas, mas é mais simples do que parece. É sobre conectar ideias com precisão. A fonte dá o exemplo: o lugar em que estive ano passado era paradisíaco. Ok. A gente pode simplificar para o lugar onde estive, já que onde se refere a um lugar físico, ou, num registro mais formal, o lugar no qual estive. Certo. O detalhe importante aqui, e que é muito testado em avaliações, é a regência. Se eu digo o filme a que assisti, esse a está ali porque o verbo assistir, no sentido de ver, pede a preposição a. Ah, a famosa regência. Exato. Dizer o filme que assisti é super comum na fala, mas na escrita formal, essa precisão com a preposição antes do pronome relativo faz toda a diferença. Ok. Até agora a gente mexeu com a posição das palavras, compactou ideias e fez substituições inteligentes. Mas a fonte vai além, certo? Ela fala em desmontar e remontar a frase inteira. Isso me parece o nível mais avançado do jogo. Estamos falando agora de reestruturar as orações. A principal técnica que o material aborda é a transformação de orações reduzidas em desenvolvidas. E o caminho inverso. Parece complicado, mas é como ter um zoom numa câmera, sabe? Às vezes você quer a visão panorâmica, às vezes quer focar num detalhe. Gosto da analogia. Vamos ver na prática. Como seria isso? Vamos pegar uma oração reduzida, que geralmente usa o verbo no gerúndio, particípio ou infinitivo, e não tem conectivo. Por exemplo, agindo desse modo, ninguém ficará com você. A oração agindo desse modo está reduzida no gerúndio. Ela funciona, a mensagem é clara. Certo. E como seria a versão desenvolvida, com o zoom que você falou? Se, agindo desse modo, houver um questionamento, você poderá explicar todos os detalhes. Ou, se agindo desse modo houver muitas pessoas interessadas, chegarão à conclusão de que essa abordagem é o correta. A versão desenvolvida usa um conectivo para deixar a relação lógica explícita. A gente poderia dizer: se você agir desse modo, ninguém ficará com você. O se deixa claro que é uma condição. Ah, entendi. Ou poderíamos dizer, por que você age desse modo, ninguém. E aí a gente transforma a relação em causa. Ou quando você age desse modo, indicando o tempo. A forma desenvolvida é mais específica, mais clara sobre a relação entre as ideias. Entendi. Então a forma reduzida é mais enxuta, mais rápida, enquanto a desenvolvida é mais explicativa, não deixa margem para dúvidas sobre a lógica da frase? Exatamente. Outro exemplo da fonte, com infinitivo. É preciso trabalhar muito. É uma oração reduzida. A forma desenvolvida seria: é preciso que se trabalhe muito. Certo. Então essa flexibilidade é o que permite a um bom escritor controlar o ritmo do texto. Você pode usar uma sequência de frases curtas e reduzidas para criar uma sensação de velocidade, de urgência. E depois usar uma frase longa, com orações desenvolvidas, para explicar um ponto complexo com calma e clareza. Você não fica refém de uma única estrutura. Então, o que eu estou entendendo de tudo isso é que não se trata de um conjunto de truques isolados. É um sistema. É um sistema. Você escolhe a posição da palavra para dar ênfase, compacta uma locução para soar mais elegante, escolhe um sinônimo para ajustar o tom, usa o conectivo certo para construir o argumento e, finalmente, estrutura a oração para controlar o ritmo. É quase como ser um compositor, mas com palavras. É a melhor definição. Não são regras para serem memorizadas. São ferramentas numa caixa, para serem usadas de forma consciente. E a fonte é muito prática nisso. Depois de apresentar todo esse arsenal, o autor destaca o que ele chama de o filé. O filé. Ou seja, aquilo que é mais crucial e que mais aparece em todo tipo de avaliação, seja na escola, num processo seletivo. E qual é esse filé? Isso é uma informação valiosa, hein? A lista é curta e direta. Primeiro, o uso de sinônimos, que a gente já discutiu. Segundo, a capacidade de identificar e reescrever relações de causa e consequência. Ah, sim. Por exemplo, transformar choveu muito, por isso a rua alagou, em a rua alagou porque choveu muito. Ou, devido à forte chuva, a rua alagou.
Certo. Terceiro, a troca de conectivos por outros de mesmo valor. E por último, a nominalização, justamente por ser uma marca de formalidade e capacidade de abstração. Dominar esses 4 pontos, segundo a fonte, já coloca qualquer pessoa num patamar de comunicação muito mais elevado. Fica claro, então, que uma mesma ideia pode ser vestida de inúmeras maneiras. E a roupa que a gente escolhe para ela não é um mero detalhe, né? De jeito nenhum. É uma decisão estratégica que define se a mensagem vai ser recebida como uma ordem, uma sugestão, uma análise fria ou um apelo emocional. O como se diz é tão importante quanto o que se diz. Precisamente. E isso nos leva a uma reflexão final, que vai um pouco além do que está no material. A fonte nos mostra com uma clareza impressionante como reescrever. Isso nos força a fazer uma pergunta mais profunda. Se a gente tem tantas maneiras de dizer a mesma coisa, o que a nossa escolha final de palavras e estruturas revela sobre nós? Boa pergunta. O que ela diz sobre a nossa intenção, sobre quem a gente imagina que é o nosso público e sobre a imagem que queremos projetar. Talvez a forma como escolhemos construir nossas frases diga tanto sobre quem somos quanto o conteúdo que elas carregam.